número 6 da classe dos adultos, a mordomia da adoração. Eu adoro falar desse tema, hein? Só para não perder a oportunidade. Então, a mordomia da adoração. Textuário em e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O texto em referência também está em João. Eu vou fazer questão de ler João 4, do 19 ao 26, eu acho importante. Esse é um daqueles textos que a leitura pausada e comentada já faz. 4, do 19 ao 26, diz assim: Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então Jesus está encontrando aqui a mulher samaritana, porque ele tinha falado sobre coisas que ela vivia sem mesmo ter comentado com ele. E a partir de então, vai começar um diálogo. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós, que são os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja que depois que ela percebe que ele é profeta, qual o primeiro assunto que vem na mente dessa mulher? Não é a salvação, não é a eternidade, não é o perdão dos pecados, é a adoração. Ela quer saber, então, já que você é profeta, me responde sobre a adoração. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus ele fala de hora e lugar. Ela pergunta sobre o lugar. E Jesus já fala sobre a hora. Fala assim, a hora vem, e agora é essa hora. Vocês não vão adorar nem aqui nem ali. Vocês têm que adorar a Deus de uma forma diferente. Vós adorais o que não sabeis. Nós, que somos judeus, adoramos o que... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Espírito humano e em verdade. Em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou. Conhece ele como profeta, pergunta sobre a adoração, preocupada em um local, no sentido da religião mesmo, da religiosidade, de fazer o certo, aonde nós devemos adorar. Adorar aqui no monte em Samaria ou adorar no monte em Jerusalém. E Jesus vai explicar de algo mais amplo, ele vai falar da natureza do Pai, vai falar que o Pai é Espírito e vai falar que a adoração, ela não de uma consciência. Ele fala, olha, o Pai é Espírito, a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e o Pai está procurando quem realmente faça dessa forma. Ou seja, Deus não reúne num templo para ali prestar um culto ou um ato religioso, como a gente vê em outras religiões, no budismo, no cristianismo, no caso, o catolicismo, no islamismo, onde você vê aquela aglomeração, a sua devoção. Jesus está dizendo, o Pai não está procurando essas pessoas que se reúnam todos para um propósito em determinado lugar. Havia, até o momento da sua morte, uma necessidade de cumprimento ritualística que os judeus praticavam, e isso era exigido dos judeus. Quando Cristo já prepara a vinda da igreja, que ela nasceria depois do seu arrebatamento, ele está dizendo que com a igreja seria diferente. As pessoas adoram a Deus e é isso que Deus busca. E aí ela fala, não, realmente, né, a gente está sabendo que a gente vai entender melhor sobre as coisas quando o Messias vier e ele vai dar os detalhes. Que a adoração não era nem em Jerusalém, nem em Samaria, é como se ela dissesse, bom, não era essa a resposta que eu gostaria de ouvir. Ela queria uma resposta uma necessidade. É sobre isso que eu vou falar. A adoração tem a ver com mudança de consciência. Então, praticar ato religioso faz parte da natureza humana. O ser humano, por sua natureza, por sua constituição, por ter o intelecto desenvolvido, ele consegue reconhecer alguém superior, e uma vez que reconhece esse superior, ele consegue reconhecer quando este ser superior lhe dá dádivas ou benefícios, e ele aprende a retribuir isso que recebeu. Uma das palavrinhas mágicas que você ensina para o seu filho é obrigado, por favor, dá licença. Então faz parte da natureza humana a retribuição por algo que você recebe. Então Jesus está dizendo o seguinte, tá, mas isso não é a adoração que Deus quer. A adoração que Deus quer é diferente.
E Deus falou muito comigo essa semana, quando eu estudava esse texto, Deus falou forte comigo, mudança de consciência. Por isso Jesus fala, olha, adoradores que adorem em espírito e em verdade. São dois conceitos diferentes que eu vou tentar trazer para você no resumo dessa lição. A lição segundo, como adorar a Deus. E o terceiro, gestos e atitudes na adoração a Deus. Então eu vou fazer a síntese, o resumo, porque o subsídio escrito está aqui, ó, já é a revista. E com base naquilo que Deus te der, você monta a sua aula. Então eu estou aqui para te ajudar na montagem da sua aula, te dando mais alguns aspectos. Então você ouve, dá um pause aí, anota, escreve. Se eu colocar o meu material, talvez, irmãos, alguém caia ali na tentação de querer dar a aula que eu estou dando e não é isso que Deus quer. Deus não quer que você dê a minha aula, não quer que você dê a aula da revista, Ele quer que você dê a aula que Ele colocar no seu coração. Tem que ser pão fresquinho lá no céu na hora que você estiver ministrando. Então, tenha fé, mergulha lá no rio, né? Vai para o profundo no espiritual que com certeza Deus vai te abençoar e você vai dar uma aula infinitamente melhor do que qualquer uma que você possa ter visto por aí. Então vamos falar um pouquinho da adoração de forma geral. Então a gente tem algumas palavras no hebraico. Então tem shaha, e quer dizer curvar-se, prostrar-se. Abad, haver trabalho, servir. Então curvar, prostrar-se, trabalhar para alguém, servir. Como eu disse, tem a ver com mudança de consciência, mudança de postura. No Novo Testamento a gente vê a palavra ser reverente, beijar a mão, então, do proscuneu, né? E também a gente tem a palavra prosecunessa, quer dizer prestar homenagem. E ainda, latreia, serviço, de onde vem a palavra idolatreia, ou serviço ao ídolo, ou idolatria. Então, quando a gente pega, tanto no grego e no hebraico, o sentido de adoração tem a ver com curvar-se, prostrar-se, trabalhar, servir, prestar homenagem, venerar, beijar a mão, ou seja, serviço. Então tem a ver com gratidão, tem a ver com reconhecimento. Eu recebi algo e uma vez que eu reconheço que isso que me foi dado é maravilhoso, eu agradeço. Então, quando eu recebo, eu me coloco numa posição inferior de quem está me dando, porque eu recebo algo que eu não tenho. Ou por mais que eu tenha, que eu seja igual à pessoa, uma vez que eu decido receber, eu decido aceitar, eu decido abrir mão daquilo que eu tenho e receber o que a pessoa está me dando. Então, isto tem a ver com a humildade. Ou seja, por mais que eu tenha um relógio, está aqui já há alguns anos, e alguém chega e me oferece um relógio. Então, no momento que eu estou dizendo obrigado e eu aceito o relógio, eu não estou abrindo mão desse relógio. Mas eu estou dizendo para a pessoa que me deu que aquele relógio que ela me deu vai ser para mim tão importante quanto esse relógio que eu tenho. Se eu não tivesse esse valor, eu ia dizer, não, obrigado, eu já tenho um relógio, eu não quero, pode levar. Então, quando você recebe algo, você está dizendo para aquela pessoa, aquilo que você me oferece é melhor, ou até mesmo igual, humanamente falando, do que aquilo que eu tenho. E o mais importante, irmãos, que está lá no âmago do ser humano, é o sentimento de reconhecimento. Quando alguém te dá um presente, ela está dizendo para você que você é importante para ela de alguma forma, que ela lembrou de você, que ela pensou em você. Então, ser lembrado, reconhecido, é algo que faz bem ao ser humano. Então, a adoração tem a ver com isso. Isso que é o mais interessante. É como se eu tivesse, para eu poder adorar, e aí a mudança de estado, né, a mudança de consciência, reconhecer que Deus me deu primeiro. E uma vez que Deus me deu primeiro, eu agradeço por aquilo que eu recebi. Quando a gente olha lá em Gênesis, no início de tudo, o primeiro ser humano que aparece adorando efetivamente na Bíblia, são dois, são dois irmãos, Caim e Abel. Você não vê registro bíblico de Adão e Eva adorando. Isso não existe. Nós inferimos que Adão e Eva ensinaram seus filhos a fazê-lo, mas isso não está registrado. Você vai ver Adão e Eva se relacionando com Deus todos os dias, na final do dia, na viração do dia, Deus aparece e ele se relaciona com Adão e Eva, conversa com eles sobre o que acontecia ali no jardim. Ninguém sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim,
10 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, não tem como saber, 6 meses, isso é impossível, mas a gente sabe que houve um tempo de comunhão, de relacionamento, e quando Adão e Eva decidiram trocar o relacionamento, por isso adoração, mudança de consciência, trocaram o relacionamento com Deus para se relacionar com outro ser, aquilo criou uma ruptura, criou um distanciamento. E Adão se percebeu envergonhado com o seu erro. E Deus o julga, faz com que ele colha a consequência do seu erro, mas uma coisa é linda em Deus, ele julga, mas ele já apresenta a misericórdia imediata, quando ele sacrifica um animal, tira suas peles para cobrir a sua vergonha, e quando ele prepara, já naquele momento, anunciando a vinda do Messias que resgataria Adão e toda a sua humanidade. Então Adão sai do jardim reconhecendo, e eu imagino que daí vem a vergonha e o silêncio de Adão, você não ouve mais a voz de Adão. Na Bíblia, ao que eu me lembro, irmão, textualmente mesmo, Adão, a gente ouve ele dando nome aos animais, que Moisés cita que ele fez isso, e ele falando que Eva agora era a carne da sua carne, enfim. Você não vê mais diálogos de Adão, você vê Adão em completo silêncio. Eu acredito que Adão sai do jardim reconhecendo algumas coisas. Provavelmente algumas delas eu errei pesadamente com a minha decisão de querer ser semelhante a Deus e, na verdade, me afastei dele. Esse Deus que me fez é um Deus maravilhoso, misericordioso, e ele merece sim a minha gratidão, porque eu poderia ter sido destruído imediatamente. Se Deus tivesse matado Adão e Eva, acabou, a gente não teria consequência nenhuma, porque não haveria humanidade. Mas Deus, por um ato de misericórdia, ele falou, olha, eu vou deixar que você tenha filhos, que vocês se reproduzam, que vocês povoam a terra, que os seus descendentes errem, falham, cometam todo tipo de absurdo, mas já vou deixar um meio preparado para resgatar todos aqueles que quiserem esse meio. E aí você vê Caim e Abel buscando agradecer a Deus através da oferta, através da adoração, através do prostrar-se, através do servir. Então, quando a gente fala da mordomia da adoração, a adoração, e eu vou falar um pouco sobre isso, ela é algo pessoal. Eu e Deus. Quando a gente fala do serviço da igreja, e a lição, a revista, ela fala, né? Olhando aqui, a mordomia do corpo, a mordomia da alma do espírito, da família, da igreja local, dízimos e ofertas, do tempo, do trabalho, das finanças, obras de misericórdia, cuidado com a terra, o mordomo fiel. Então, quando a gente fala da mordomia da adoração, muitas das outras mordomias têm a ver com o relacionamento com os outros. Já a mordomia da adoração tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Então, as pessoas imaginam que a adoração se resume apenas a estar em um ato público, num culto, cantando, orando, ou simplesmente num momento de oração você está adorando a Deus. Adorar a Deus, mais do que atos, eu vou falar um pouco dos atos, como eu disse, tem a ver com a mudança de consciência. A adoração a Deus tem a ver o seguinte, eu abro mão do meu entendimento, do ego, do eu, da minha consciência, reconheço que a minha consciência não vai me levar a lugar nenhum, e eu falo, Deus, agora eu quero a sua consciência, a sua visão, né? A mente de Cristo. Eu abro mão da minha mente e peço agora para viver de acordo com a mente de Cristo. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Ele vai viver em mim agora. Então a Bíblia vai nos dizer o seguinte, eu sufoco o meu ego, eu apago o meu ego e peço para que Cristo viva no meu lugar. Ou seja, eu reconheço que por mim mesmo eu vou cometer excessos e eu vou errar. Mas quando eu falo, Deus, eu quero andar de acordo com a tua visão, de acordo com os teus passos, porque eu dependo de ti, eu preciso de ti. Muda a minha natureza. Isto é adoração. E uma vez que esse relacionamento com Deus ele vai se aproximando, ele vai crescendo, ele vai se fortificando, naturalmente a demonstração deste relacionamento ele é impactante, não só no mundo humano, entre as pessoas que nos cercam, como também no mundo espiritual. Então, quando você vê Davi louvando a Deus e o espírito mal fugindo de cima de Saul, né, o espírito que foi mandado por Deus, quando Davi tocava, o espírito ia embora, não é porque Davi tocava de uma forma mágica ou as notas que Davi tocava eram especiais. Não, é porque o relacionamento de Davi com Deus, ele era tão profundo, mesmo Davi sendo tão falho,
Davi olhava, reconhecia os erros, mas ele não abria mão de querer fazer certo. Então isso era tão verdadeiro entre os dois, que Deus, quando Davi tocava, Deus parava tudo e falava, olha, eu tenho que mudar de atitude porque é Davi quem está me adorando, é Davi quem está me pedindo, então uma vez que vem de Davi, eu vou acatar Davi. A gente vai ver, irmãos, Davi como péssimo exemplo de pai, péssimo exemplo de filho, péssimo exemplo de marido e péssimo exemplo em várias coisas. Mas sempre que você vê Davi errando 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo erro, ele erra. Quando ele é exortado por Deus, ele para, ele reconhece, ele se arrepende, ele se humilha no pó e ele muda de consciência e ele não volta mais naquele mesmo erro. Os erros de Davi foram gravíssimos, por isso as consequências foram gravíssimas. Mas Davi tinha uma capacidade extra, seu esforço de mudança era verdadeiro e integral. Ele entregava isso completamente na mão de Deus e ele mudava a sua forma de se postar. E isso é tão reconhecido por Deus que Jesus dá a Davi um privilégio que, olha, somente Davi pode ter. Qual foi? Quem é você? Jesus se apresentava como filho de Davi. Então, além de filho de Deus, Jesus não disse, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac. Não, eu sou o filho de Davi, aquele que veio para reinar. Então a gente vai falar um pouco sobre mudança de consciência. O que tem a ver a isso? Como eu adoro? Jesus fala em espírito e em verdade. Então, quando a gente olha para o contexto bíblico, espírito, ele não tem ânimo no espírito. Então, o espírito, nesse contexto, ele tem a ver com vontade. Então, de acordo com o contexto que está inserido, a palavra espírito tem vários significados. Então, Jesus está dizendo, olha, o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito real e verdadeiro, vontade de mudar de consciência, de fazer diferente, nem aqui, nem em Jerusalém. Então, quando Jesus propõe isso, entre aspas, os dois sairiam perdendo. Então, o judeu perderia o local de adoração e o samaritano perderia o lugar de adoração, ou seja, perderia a relevância. É mais ou menos como você dissesse assim, não, eu moro num apartamento de vista para o mar. Ah, não, eu moro numa casa com vista para a montanha. Não, agora você não vai nem para a montanha nem para o mar. Você vai cuidar das pessoas lá no farol, na esquina, debaixo de um viaduto. Então Jesus está dizendo o seguinte, Deus está procurando alguém a ser melhor do que A ou B. Alguém que esteja disposto de abrir mão de Samaria, de Jerusalém, da sua relevância e se colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele fala em espírito e em verdade. Porque muitas das vezes, irmãos, o movimento da emoção que nos envolve em determinadas decisões são pontuais. Você vê o jovem rico, como exemplo. Ele se aproxima querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna. De novo, diferente da mulher samaritana. Ela se aproxima, reconhece nele um profeta, ela tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos. E ela não vai perguntar sobre salvação, ela pergunta sobre adoração. Olha os valores. Já o jovem rico não, ele quer mãe, honra a Deus, está ali. Pronto, faz isso. Não, desde a minha infância eu tenho feito perfeito. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, meu filho. Vende tudo o que tem e dá aos pobres, em espírito e... A emoção me diz, eu vou fazer. Agora, quando se envolve, quer seguir a Cristo, você vai ter que perder sua própria vida, perder o seu eu, abrir mão de tudo isso e dar lugar para outro, para que Cristo viva em você. Então vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Então ele estava ali ainda. Quando é que a tua adoração é verdadeira? Quando ela é confrontada pela perda. Perda de um emprego, perda de um ente querido, perca de uma posição, perca do status, não sei o que você vai ter que perder. Mas se você não perder a tua vontade, o teu eu, pare, pense e observe. Então tem a ver com mudança de local, mudança de atitude. É uma mudança que ela não é só emotiva, é espírito e em verdade. É uma mudança que ela é racional. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 1, ele fala assim, rogo-vos, olha, eu imploro, eu suplico, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, mudança de consciência, espírito e verdade,
vontade se o vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está querendo dizer? Como é que eu cultuo, como é que eu adoro a Deus de forma verdadeira, de forma racional, em espírito e em verdade? Quando eu me disponho em espírito, alma e corpo a servir. Eu já disse várias vezes, necessariamente uma ação tem que ser feita. Eu te amo, por isso cuido de você. Eu te amo, por isso paro para te ouvir. Eu te amo. Então Paulo está dizendo o seguinte, Deus não quer mais aqueles adoradores do cerimonial do sacrifício que vão ali, oferecem um animal, oferecem uma oferta e quando acabou aquele momento, já não é em Samaria, é em espírito, vontade e em verdade, continuamente, abrindo mão, perdendo, se sacrificando, morre o eu, entra Deus no meu lugar e a partir dali, essa nova consciência, essa mudança de consciência vai guiar a minha vida. Assim, eu estou adorando a Deus. Posso errar como Davi errou, mas se eu for sincero em reconhecer o meu erro e pedir misericórdia para mudar de uma vez por todas, eu vou ser reconhecido por Deus como adorador verdadeiro, assim como foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, exemplificando um pouco isso, eu vou convidar você, conhece? Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Olha que coisa interessante aqui. Mateus 4, do 1 ao 11, diz assim: Então, tu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que lindo. Jesus foi batizado nas águas por João. João vê os céus abrir, o Espírito de Deus descendo em forma de pomba. Ele ouve e o Filho, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Ele vê a Trindade. Acabou aquele ato sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus não vai à oração. Olha a expressão, ele é conduzido. Alguém já te conduziu num carro? Você senta do lado e o motorista vai para onde quer. Ou então você está andando, a pessoa, por favor, o senhor vem por aqui. Alguém está te conduzindo. Então o Espírito, verdade, é mudança de consciência. Então, para começar bem, vamos para o deserto para que você seja tentado por Satanás. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali ele ficou por 40 dias. A gente entende, irmãos, pela palavra de Deus, que Jesus não foi tentado apenas no deserto. Ele foi tentado em tudo e durante toda a sua vida. Mas aqueles 40 dias do deserto, então, como eu disse, Adão viveu com Eva durante muito tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo. A gente não sabe se em algum outro momento aquela serpente se aproximou. A Bíblia relata da serpente como um animal mais astuto, mas a gente não tem como afirmar exatamente. Mas não cai. Então o que eu entendo? Que o Espírito e o Pai preparam um cenário mais ou menos parecido. Fazem com que Jesus fique 40 dias no deserto sem comer, apenas bebendo água. Isso, água é perda de mineral, de proteína, de vitamina, é uma série de coisas que influenciam na cognição, influenciam no raciocínio. Não foi porque ele tinha a sua natureza divina, foi exatamente porque ele, por sua mudança de consciência, nada poderia entrar na sua mente e fazer ele mudar o seu propósito. Eu entendo assim. Então, dentro desse contexto, a gente vai ver agora Satanás tentando Jesus em 3 áreas. Vamos lá. Para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e disse-lhe: Se tu és filho de Deus. Então ele começa questionando a natureza dele. Ele vai na autoestima. Ele vai no caráter. Será que você é filho de Deus mesmo? Acho que não. Mas se tu é o filho de Deus mesmo, manda que essas pedras, 40 dias de fome, irmãos, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parafraseando, está escrito. O homem aqui na terra que decide viver diante de Deus não deve pensar em viver apenas para ser satisfeito. Ele tem que entender que ele também vai padecer necessidade, que ele também vai padecer falta,
Não é porque eu sou servo de Deus que eu sou rico e próspero. Eu sou servo de Deus e posso estar desempregado, devendo, com saúde abalada, todo comprometido. E mesmo assim continuar sendo servo de Deus. É isso que Jesus está dizendo para Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo tentou ele numa necessidade física do corpo. E Jesus, por ter a sua corpo como um sacrifício vivo, ele fala, eu continuo com fome. Eu prefiro passar fome. Eu prefiro passar necessidade física, mas eu não abro mão de ouvir a voz de Deus e estar em sintonia com ele. Primeira área. Ele, porém, já disse, né? Então, o diabo o transportou à cidade santa. Estava lá no deserto. O diabo o levou lá para Jerusalém. A cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. A casa de Deus, lugar de adoração. Então ele começa com pedra. Já está aqui no pináculo do templo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para o Pai, porque se você tiver valor mesmo, ele não vai deixar você tropeçar. Valor mesmo para Deus? Acho que não, hein? Você quebrou o braço, bateram no teu carro, roubaram a tua casa, perdeu o emprego. Então o diabo, ele trabalhou na necessidade física, não conseguiu. Ele vai trabalhar agora o quê? Na autoestima, valorização, no seu reconhecimento. Quer matar alguém, irmãos? Dá gelo nele, isola, deixa de lado, despreza, menospreza. Este é o veneno que destrói a alma do homem. Por quê? Disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser relacional, ele foi feito para se relacionar. Então, quando o homem se vê numa situação de solidão, de afastamento, de distanciamento, aquilo cria um buraco emocional muito grande. E o diabo vai questionar, será que você é o filho de Deus mesmo? Acabou. E aí ele fala assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sobe o tom. Ele se coloca reconhecendo a sua posição de autoridade. E o diabo continua, vai além, é a última. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo vai agora no espírito, o diabo vai agora na vontade. O diabo já tentou o corpo, a necessidade física, o diabo tentou a alma na autoestima, no reconhecimento do Pai, e o diabo tenta ele agora no espírito, na vontade. Irmãos, como é bom ter poder. Como é bom você chegar e dizer para alguém, faça isso, e a pessoa faz, né? Vou dizer o seguinte, que lá em casa eu não mando nada, né, em lugar nenhum, porque tem minha esposa. Te amo, amor. Mas às vezes, como pai, você dá uma ordem e teu filho obedece. Às vezes até o cachorro, quando ele está com fome, ele te obedece. Você fala, senta! E o cachorro senta. Isso mexe com o ego da gente. Então, irmãos, o poder é um bichinho que quando morde, é pior do que o mosquito da dengue, é pior do que o mosquitinho das chagas lá, o barbeiro. O mal que ele traz, ele corrói e destrói a pessoa inteira por dentro. Então o diabo ele vai dizer o seguinte, olha, eu te dou todos os reinos do mundo, eu te dou a glória, eu te dou o poder, olha, eu te dou como eu prometi para Adão, ser igual a Deus, fazer o que você quiser, mandar em quem você quiser, fazer o que você quiser. Só precisa de uma coisa, ele não pede para ser adorado, eu quero que você se proste. E aí me adore. Fazendo isso, te dou tudo. Por que o diabo pede para se prostrar? Mudança de consciência, adoração. A gente já usou as palavras charrá, abade, proscuneu, latreia, prostrar-se. Eu abro mão, né? Nas artes marciais, quando você está num dojo, você é ensinado a cumprimentar dessa forma.
Então, fazendo isso, você está dizendo o seguinte: eu não ofereço ameaça a você, eu te respeito em igualdade a mim, não temo você, você não precisa me temer. Então, o prostrar-se tem a ver com abrir mão da posição de defeito em verdade. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. E para a gente finalizar, Adão começa no jardim e vai terminar sua vida fora, expulso, lá no deserto. Jesus começa no deserto e vai terminar onde? No jardim, quando ele ressuscita ao terceiro dia e depois ele tem aquele momento com a igreja e sobe nos buscar. Então, Adão começa no jardim e acaba fora, expulso. Jesus começa lá no deserto e termina seus dias aqui na terra no jardim. Então, lá no Monte das Oliveiras. Então, só uma analogia. Quando você adora a Deus de verdade, você muda a sua consciência, aparentemente você vai perder algo. Tem que ter uma renúncia. Mas o ganho que você vai receber da parte de Deus é infinitamente maior. Sabe por quê? É o que Jesus fala, é a paz que o mundo não dá. É a paz que excede o entendimento. É aquela confiança do carro e não tem como algo dar errado. E para a gente finalizar, hoje a aula foi rápida. Mateus 26, 41. Rápida dentro daquilo que normalmente duram as minhas aulas, irmãos. Mateus 26, 41. Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito adorarão ao Pai em espírito. O espírito humano está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus criou o homem na sua natureza. Natureza, atenção, irmãos. Olha o que eu vou falar, não vai me chamar de herege. O pecado, não foi porque Adão comeu o fruto que ele pecou. Adão pecou quando tomou a decisão consciente de comer o fruto, consequência da decisão que ele tinha tomado antes. Então Adão, ele era inocente no sentido de não ter de não ter o conhecimento completo. Mas a Bíblia não diz que Adão não tinha, de certa forma, alguma malícia ali dentro. Isso é algo que é muito complexo para eu falar aqui. Mas a gente tem que entender o seguinte, que o homem e o anjo têm naturezas parecidas. As duas naturezas não se comparam com a natureza divina. Os anjos, 30%, se juntar com Satanás e conscientemente se rebeliar contra Deus, e os outros que, essa história humana, um homem e uma mulher nos representando. Na história dos anjos, essa opção aconteceu para toda a coletividade em um momento. 30% se voltou contra e 70% permaneceu. Então a natureza humana, Deus nos fez conforme a sua imagem, nos desenvolvendo para seremos. Nós temos uma característica que é a capacidade de criar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de amar e a capacidade de tomar decisão, livre-arbítrio. Então, a consciência do homem se virou para Deus e tomou uma ação que imaginou que, como consequência, traria um benefício maior, a ponto de que ele não dependesse mais de Deus. E aí ele viu que ele estava errado, porque a desobediência, ela cria o afastamento. E o afastamento de Deus é a maior perda que todo homem pode ter. Sabe por quê? Porque só quem tem a consciência plena é Deus. Só quem conhece completar o que ainda falta na natureza humana para que a gente seja a sua imagem e semelhança. Por isso nós somos a noiva e na eternidade seremos a esposa, uma só carne com Ele. Por isso nos assentaremos no trono e governaremos com Ele. Conheceremos, diz a Bíblia, como somos conhecidos. Então, Deus criou o homem com uma natureza incompleta, mas com uma capacidade espécie de acordo com característica física. Então a capacidade mental de Adão, irmãos, não dá para comparar. Não tem cientista na Terra que chega perto de Adão. Porém, qual da sua consciência, do seu entendimento e aceitou o entendimento de Deus. Deus disse, não coma, é um limite. E o meu limite vai te salvar. Adão falou, não, esse limite
é para me bloquear e eu vou quebrar esse limite, eu vou ser maior, eu vou ser melhor. Quando ele desobedeceu, ele viu que ele ficou sozinho. Deus disse, tá bom, Adão, estou me afastando. Então, Cristo, quando vem, e ele se faz como o segundo Adão, toda a minha vontade na sua mão, e seja feita a tua vontade. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe fome, mesmo que eu passe frio, mesmo que eu... mão de estar em unidade contigo. Isso é adoração. E Jesus fala, olha, o Espírito está pronto. A vontade de adorar faz parte da natureza humana. Está aqui. Foi uma partícula que Deus soprou e ativou o homem, fez o homem alma vivente. Então, a gente tem a vontade. A criança tem vontade de fazer certo. A criança não tem vontade de fazer errado. A criança fica feliz quando ela recebe alguma coisa e ela é ensinada a agradecer. Todo mundo gosta quando alguém fala obrigado. Faz parte da nossa natureza, faz bem fazer o bem. Mas a carne é fraca. E aí vem os complexos, vem a inferioridade. Então, irmãos, finalizando já, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o verdadeiro adorador é aquele que reconhece. Eu não tenho razão. A minha razão é pequena, a minha razão é parcial, a minha razão é incompleta. E por mais que eu seja o dono da razão, eu não tenho razão nenhuma em ter razão. Então, a partir de agora, Deus, eu coloco todo o meu conhecimento, toda a minha verdade nas tuas mãos, como disse Jó. Se puder, eu vou perguntar, e se o Senhor puder, o Senhor me ensina, o Senhor me responde. Então, quando a gente tem essa mudança de atitude, naturalmente, a consequência vai vir em todas as áreas da nossa vida. Então, pense, ser adorador na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seus amigos, na sua igreja local. A mudança que isso vai causar na vida das pessoas que se relacionarem com você. Sabe por quê? Porque quando isso for verdadeiro, você vai entender que você vive para servir, para fazer bem para o outro. E uma vez que isso é verdade, a consequência é a intimidade com Deus. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus, que não vê. Se não ama, serve, cuida do próximo que vê. Então por isso que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, e esta é a mordomia da adoração. Quando eu abro mão do meu eu, peço para que Deus tire a minha consciência, ponha a consciência dele no meu lugar, e na consciência de Deus eu olho e percebo que o outro é mais importante do que eu, e por isso eu vou estar disposto a servir o outro como reconhecimento da gratidão a Deus por ter me dado tudo o que eu tenho, que é a minha vida. Espero ter ajudado você nessa aula tão importante e que você possa refletir e pôr em prática os ensinamentos de hoje, tá bom? Deus te abençoe, se Deus quiser a gente se vê por aqui.